Olá, boa noite. Para quem não me conhece, eu estou ao vivo aqui hoje com vocês. Estou ao vivo aqui também. Eu sou a Flávia Lippe, especialista em ciência, tecnologia e alma humana. Uma paixão, uma loucura que eu tenho pelo ser humano. E estamos nesse mês conversando sobre este livro, que é A Revolução do Altruísmo, do Maciej Ricard. E eu tenho lido algumas partes que eu acho que são relevantes com os assuntos que eu estou falando no momento. E a gente vai conversar um pouco hoje. Deixa eu ver aqui. Eu já separei aqui sobre... cadê? Eu marquei, sumiu a minha marcação. Eu quero falar hoje sobre a plasticidade neuronal. Por que eu quero falar sobre isso? Bom, não sei se vocês sabem, mas talvez quem já está mais próximo comigo aqui, Opa, não está transmitindo não, deixa eu transmitir. Transmitindo ao vivo, começando agora. Desculpa, gente, eu não transmiti aqui. Ai, obrigada, Lê. Sou fã desse ser humano chamado Flávia. Que bom, obrigada. Gente, vocês viram que eu tô brilhando? Acho que é o filtro que eu pus. Olha que fofo. Eu tô ao vivo aqui também pelo LinkedIn, quem quiser chamar seus amigos, mas estou ao vivo aqui, então eu vou repetir para quem não estava aqui na hora. Eu vou rodar uma vinhetinha aqui, ó, 30 segundos. Então, para quem não tá chegando agora, eu sou a Flávia Lippe, muito prazer. E eu tô esse mês conversando sobre este livro aqui. A gente tá escolhendo, é um livro grande, não deu para falar sobre tudo, mas é o livro A Revolução do Altruísmo, do Maciej Ricard. E hoje nós vamos falar sobre a plasticidade neuronal pelo ponto de vista dele, né? Que eu acho que é bem interessante esse olhar, tá? Eu quis trazer esse assunto porque, não sei se eu já comentei com vocês, eu tenho uma plataforma chamada Equação, e dentro dessa plataforma eu tenho mais de 220 horas de conteúdo, é um negócio super legal, onde eu trato do tema neurociência e comportamento, gestão emocional. Eu trato bem na realidade mesmo como a gente consegue produzir nesse mundo sem perder a nossa saúde e sem perder a nossa humanidade, né? Eu acho que o mais importante de tudo é a gente ser esse ser mesmo espiritual, integral, onde a gente pode ter uma vivência de experiência na Terra mesmo e poder compartilhar sobre essas experiências. Aliás, eu estava agora com o Henrique Moraes, que é da UI, né? Ele tem um podcast chamado Calma. Gente, é um cara espetacular, né? Logo em breve aí ele está editando e soltando o nosso podcast. Foi um prazer enorme estar com ele hoje. É assim, uma pessoa absurdamente incrível. E por que eu acho que a revolução do altruísmo tem a ver com produtividade sem perder a saúde, tem a ver com o seu mundinho corporativo, tem a ver com o seu mundinho empreendedor, tem a ver com o nosso mundinho de seres humanos? Porque a gente evolui juntos, né? Nós evoluímos a partir do momento que a gente precisa um do outro, né? E nós somos interdependentes, e essa interdependência faz com que a gente cresça. E crescer é revolucionário. Então, esse assunto, né, a revolução do altruísmo, ele, primeiro que é de um neurocientista, é um cara absurdamente inteligente e traz muitas perspectivas extraordinárias sobre a humanidade, né? Então, ter lido esse mês esse livro com vocês foi incrível, né, para mim, assim. E claro que trazer os comentários, as dúvidas de vocês também é muito legal. Então eu queria começar lendo aqui uma parte disso, e eu leio, como eu faço sempre, eu leio e a gente comenta, tá? Plasticidade neuronal. A transformação individual é, antes de tudo, possibilitada pela maleabilidade do nosso cérebro. Durante muito tempo, um dogma quase universalmente aceito no campo das neurociências afirmava que, uma vez formado e estruturado, o cérebro adulto não fabricava mais neurônios.
e só mudava devido ao declínio da idade. Pensava-se que a organização do cérebro era tão complexa que quaisquer modificações significativas provocavam disfunções maiores. Segundo Fred Gage, do Salk Institute, um dos grandes especialistas da neuroplasticidade, era mais fácil acreditar que o cérebro tinha uma conexão irreversível e que nenhuma outra mudança se produziria. Assim, o indivíduo permanecia quase o mesmo. Acreditava-se que o cérebro era fixo e os traços de caráter invariáveis. Eu adoro isso, eu acho espetacular. Sabemos hoje que essa avaliação estava totalmente errada. Uma das maiores descobertas dos últimos 30 anos de respeito à neuroplasticidade. Um termo que reflete o fato do cérebro evoluir de maneira contínua quando o indivíduo se expõe a situações novas. O cérebro adulto, de fato, continua a ser de uma extraordinária plasticidade. Tem a capacidade de produzir novos neurônios, de reforçar ou de diminuir a atividade de neurônios existentes e até mesmo de atribuir uma função nova a uma área cerebral que exerce habitualmente outra função. As pesquisas efetuadas com deficientes visuais demonstraram que a região cerebral normalmente destinada à visão, que é a área visual, neles é ocupada e utilizada pela audição. Não é interessante? Além da área auditiva normal, o que permite aos deficientes visuais ter uma percepção muito mais precisa de localização espacial nos sons. O mesmo ocorre com os deficientes auditivos, nos quais a área auditiva é mobilizada para refinar a visão, o que lhes possibilita ter uma visão periférica e uma faculdade de detecção dos movimentos bem superiores à dos ouvintes. Por que eu quis trazer esse assunto hoje? Né? Apesar de parecer um assunto tão batido, né, a neuroplasticidade, mas a gente continua necessitando da lembrança de por que a gente muda. Por que o nosso corpo também é revolucionário, no sentido da mudança, né, das experiências. Né? A gente muda porque o nosso corpo também solicita essa mudança. Isso é incrível. Isso é quase que um presente, a neuroplasticidade, se a gente tiver consciência dela. A gente só pode, na verdade, ter consciência de quem nós somos se nós nos atermos à nossa autorresponsabilidade, à nossa autoconsciência. Porque é com a autorresponsabilidade, com a autoconsciência que a gente cria também possibilidades de modificações. E a gente pode trazer a neuroplasticidade na sua maior potência. Vamos continuar lendo aqui. Desde 1962, Joseph Altman, do MIT de Boston, demonstra que novos neurônios se formam de modo constante nos ratos, gatos e porquinhos da Índia, adultos. Mas essas descobertas foram tão revolucionárias que chegaram a ser ignoradas ou escondidas por luminares da época. Em 1981, Fernando Nottebohm confirmou, por sua vez, que os canários que criam um novo repertório de cantos a cada primavera, duas regiões encefálicas ligadas a essa aprendizagem aumentavam respectivamente 99% e 76% em volume, isso é, em massa neuronal, em comparação com o outono anterior. Olha, isso para mim significa que nós podemos também melhorar a cada estação do ano. A gente pode criar novas perspectivas a cada outono, a cada verão, a cada inverno. E saber disso faz com que a gente possa construir novos caminhos. E o Kaleanza está falando, a música é um instrumento incrível de transformação.
Nós somos um instrumento incrível de transformação, e a música, né? Existe a música da natureza, a música do universo, a música do planeta, e tem também a nossa música, né? Nós somos música, né? A gente tira som de nós mesmos, né? Nossos barulhos internos, né? E eu acho que essa comparação, né, que ele traz dessa pesquisa aqui com os canários mostra o quanto nós temos possibilidade de sermos melhores do que nós já fomos. Eu não acho que existe outro objetivo no planeta além do que ser mais profundo, né? Sobre nós mesmos, né? A equação, ela lida muito com isso, né? É como a gente hackear a gente mesmo na tentativa não de ser melhor do que o outro, não, mas na tentativa de ser mais sábio. Eu estava falando agora, né, pro Henrique lá do podcast Calma, eu estava falando para ele o seguinte: a única coisa que eu quero, de fato, sabe o que é ser mais paciente, ser menos irritada, ser mais compassiva, ser mais altruísta. Eu não quero outras coisas. Eu quero isso. E isso eu sei que os meus neurônios são capazes de fazer se eu alimentá-los para isso. Eu quero agradecer aqui a Alessia Santa Bárbara, que acabou de mandar um selo para mim, e isso ajuda muito. Você sabia que esses selinhos que vocês mandam ajudam a manter, né, o canal, ajudam a manter meu trabalho. Eu agradeço muito, viu? Obrigada, viu, Alessia? Então, eu quero falar assim, uma coisa importante aqui, que é assim: quando a gente fala da revolução do altruísmo, a gente não está falando de ficar bonito na foto. A gente está falando, mais do que tudo, da experiência de internamente sermos capazes de melhorar a nossa convivência com o mundo, de fazer com que o mundo seja mais pleno. Quando eu falo da equação, é porque a equação é essa minha experiência em vida. Porque as experiências nelas, a gente não deixa legado nenhum, na verdade, mas as experiências que a gente pode levar são as experiências de troca com o mundo, né? Eu acho que a equação é minha experiência de troca, né? É onde eu estou depositando toda a minha energia, todo o meu conhecimento, a minha história, né? Oi, Dé, que bom que você está aqui, surpresa boa também. Obrigada, viu, Alessia, mais uma vez. Dani, obrigada também pelo selinho, viu? Vocês são muito gentis comigo. Então, eu queria continuar aqui contando essas experiências, né? Eu acho que nós somos canários, capazes de mudar a cada outono e fisicamente transformar, de fato, a nossa história. Então, em 1997, para quem está chegando agora, eu sou a Flávia Lippe, especialista em ciência, tecnologia e alma humana, estudiosa de neurociência, gestão da emoção, e gosto de trazer esses temas para que a gente possa ter uma vida produtiva sem perder a saúde, para que a gente possa ter uma vida plena e ser cientista da gente mesmo, sem cair nas roubadas e nas narrativas mirabolantes da vida. Então, eu estou lendo, né, esse é o livro que eu estou lendo com vocês, que é A Revolução do Altruísmo, do Mathieu Ricard, que é um livro que eu gosto muito, e eu estou lendo hoje sobre a importância dos fatores epigenéticos, né, e da neuroplasticidade, pelo ponto de vista dele. Ele conta aqui que em 1997, o Fred Cade colocou ratos sozinhos por um mês em uma gaiola vazia, onde não tinha nada para fazer, exceto comer o dia inteiro. Não, uma vez por dia, mentira. Comer uma vez por dia. Depois, transferiu esse rato para uma verdadeira Disneylândia para ratos, com túneis, rodas, tanques, diversos elementos para escalar, assim como outros ratos para lhe fazer companhia. Essa transferência ocasionou repercussões assombrosas
nos cérebros. Em 45 dias, o hipocampo, a área do cérebro associada à aprendizagem, aumentou 15% em volume, mesmo nos ratos mais velhos, passando em média de 270 mil a 317 mil neurônios. Gente, significa que estímulos positivos aumentam a nossa vida, a nossa longevidade e aumentam a nossa produtividade sem perder a saúde. Restava então demonstrar que tal fenômeno poderia se produzir nos humanos, injetando no tecido cerebral de pacientes falecidos um composto químico que permite acompanhar a evolução de tumores cerebrais. Peter Eriksson, pesquisador sueco, descobriu que novos neurônios eram recentemente formados no hipocampo. Tornou-se claro que até a morte, novos neurônios se formam em determinadas regiões do cérebro humano, até 1000 por dia, depois que morreu. Como destaca Fred Gage, esse fenômeno ocorre ao longo de toda a nossa vida. Essa descoberta é uma etapa muito importante, pois mostra que é concebível adquirir um domínio ampliado da nossa capacidade cerebral a um ponto que jamais havíamos acreditado ser possível. A gente não é fixo e definitivamente aquela coisa que disseram que nós somos. Nós não somos. Nós somos seres em transformação. Nós somos pessoas em crescimento. Não é porque nós somos adultos é que nós não vamos crescer ou modificar. No caso dos ratos do Fred, eles reagiram a uma situação nova na qual se encontravam involuntariamente. Eles foram colocados lá, certo? Primeiro numa gradinha sem nada para fazer, com uma alimentação por dia. Depois na Disney dos ratos, podendo brincar e estímulos cognitivos alimentares. Os cientistas falam de um enriquecimento exterior, que é semipassivo. Todavia, pode também treinar ativa e voluntariamente para desenvolver capacidades específicas. Ainda as pesquisas evidenciaram transformações no cérebro naqueles que aprendem malabarismo, jogam xadrez, atletas que treinam assiduamente. Nos violonistas, nas áreas do cérebro que controlam os movimentos das mãos, que exercem o dedilhar, se desenvolvem progressivamente com a aprendizagem. Então, os músicos que começam sua formação muito cedo e prosseguem durante muitos anos, eles apresentam grandes modificações no cérebro. A gente está falando de todos os aprendizados. Ele está dando exemplo do violino, tá? Também é conhecido que nos motoristas de táxi, por exemplo, de Londres, devem memorizar o nome e a localização de 14 mil ruas. O hipocampo é estruturalmente mais volumoso, proporcionalmente ao número dos anos de exercício da profissão. O cara, tem um GPS interno que vai aumentando com o tempo de conhecimento. Eu acho isso incrível, tá? Por que eu acho isso tão incrível? Você consegue ver que é uma oportunidade? A gente saber disso é uma oportunidade de mudança? É uma oportunidade de transformação? É uma oportunidade de escolhas? E no que nós vamos nos tornarmos revolucionários? Quando eu falo que a equação é você hackear você mesmo, né, e você se tornar cientista de você, é porque é como se você fosse... Quem já ouviu falar de ESG, né, que agora está super na onda, que você tem... todas as empresas querem ter. Na prática, sendo bem pragmática, a gente ter uma boa governança do nosso próprio corpo. Quando eu falo da equação, eu estou dizendo disso. Quando você faz boas escolhas e você sabe o que você precisa aprender mais, você realmente consegue revolucionar o seu pensamento, as suas emoções. Então, eu acho que esse exemplo aqui, de quanto mais a gente quer aprender uma coisa nova, mais o nosso cérebro vai ficar a nosso favor para isso. E estar a nosso favor para o aprendizado
é uma das coisas mais importantes que a gente pode fazer, né? Por último, ele fala aqui, podemos considerar a possibilidade de um enriquecimento interior por um trabalho da mente. Durante a prática de meditação, em especial, nada muda no ambiente exterior. Nada. Mas ao treinar a sua mente, o meditante alcança um enriquecimento interior máximo. Ora, as pesquisas das neurociências efetuadas há 15 anos, e das quais eu mesmo, ele fala ele mesmo, né? Das quais ele mesmo participou, não eu, apesar de eu ter participado de algumas, revelam que a atenção, o equilíbrio emocional, a compaixão e outras possibilidades humanas podem também ser cultivadas. E que o seu desenvolvimento vem acompanhado de profundas transformações funcionais e estruturais do cérebro. Vocês viram porque que eu queria falar disso hoje? Meditar muda a gente, o cérebro da gente, e muda a gente como ser humano. Agora eu vou falar da importância dos fatores epigenéticos. Mas antes eu quero fazer uma pergunta. Responde aqui para mim, se vocês estiverem por aí. Quem de vocês medita aqui e qual a sensação que você tem ao voltar da meditação? Como é? Como é a volta da meditação? Se alguém aqui medita, me conta aí como é isso. E para eu poder... Se vocês tiverem alguma pergunta também... Desculpa, gente, vocês sabem que eu acordo muito cedo e normalmente esse horário eu já tô, assim, me preparando para dormir. Eu durmo 8 horas. Então, toda quinta-feira eu bocejo ao vivo. Então, quem tá chegando aqui agora, eu sou a Flávia Lippe, uma pessoa que dorme muito cedo, uma cotovia, que dorme entre 8h30 e 9 horas da noite, e esse horário começa a bocejar. Mas eu quero muito estar com vocês aqui. A gente experimentou fazer de manhã, não rolou, a gente experimentou meio-dia e todo mundo quer esse horário. Então, eu também quero vocês, então às vezes eu bocejo. Aguenta, segura aí, que não é por mal, é por soninho mesmo. Então, qual é a importância dos fatores epigenéticos? Eu vou te falar isso. A Miki tá falando que ela sinta como se limpasse o HD. Quem mais que medita que falou? A Lília da Marta Simões falou que ela sente leveza. É isso mesmo, gente. É leveza e limpar o HD. A Dani tá falando que eu medito e volto com menos ansiedade. Também é. Porque tudo isso atua também no nosso campo, no nosso hipocampo, né? Por isso que a gente se sente melhor também. Agora, quais são a importância dos fatores? Ai, meu Deus do céu. Gente, espera, deixa eu tomar uma água, senão não vou aguentar. Oh, meu Deus do céu. Ali falou, eu medito diariamente e volta à meditação me traz leveza e alegria. Toda vez que eu medito, eu sinto que eu me expandi, sabe? A sensação que eu tenho é de expansão, assim. Qual que é a importância dos fatores epigenéticos, então? Para que o nosso gene seja ativo, olha, presta atenção nisso, isso é tão legal, tão legal. Para que o nosso gene seja ativo, é preciso que se exprima. Isso é, que ele seja transcrito sob a forma de uma proteína específica que age no organismo portador desse gene. Mas se o gene não se exprime, e se ele permanecer silencioso, é como se ele estivesse ausente. Os avanços recentes da genética revelaram que o ambiente pode modificar consideravelmente a expressão dos genes por um processo chamado epigenético. Gente, isso é extraordinário. Essa expressão ela pode ser ativada ou desativada sob a influência não apenas das condições exteriores, mas também dos nossos estados mentais. 2 gêmeos monozigóticos, por exemplo, que possuem exatamente os mesmos genes, podem adquirir características fisiológicas e mentais diferentes se eles forem separados e expostos a condições de vidas distintas. Olha, isso é uma coisa importantíssima da gente prestar atenção. O externo, ele tem efeito sobre a nossa epigenética, sobre os nossos genes. Olha só, o
que coisa importante. Quando a gente fala de olhar o mundo e as condições que todas as pessoas vivem e melhorar a condição de todos, a gente está falando disso também. É de como a gente melhorar a condição epigenética de alguém. Quer ver? Em termos científicos, dizemos que são geneticamente idênticos, mas fenotipicamente diferentes. Da mesma forma, a lagarta e a borboleta têm exatamente os mesmos genes, mas elas não experimentam a mesma maneira de acordo com os momentos da vida do inseto. Ele já foi borboleta e vira... Ele já foi lagarta e vira inseto. Eu gosto demais dos exemplos que ele dá, né? Como ele deu aqui, né? Da modificação neuronal do canário, né? No outono ele tinha muito mais neurônios. E agora ele dando esse exemplo da borboleta. Essas modificações dessas expressões dos nossos genes, elas são menos ou mais duradouras. Em alguns casos, elas podem ser transmitidas de uma geração para outra, na ausência de mudanças da sequência do DNA, dos próprios genes. Então, a gente está falando aqui de uma experiência ser transmitida para frente. As descobertas revolucionaram realmente a genética, visto que até então a própria noção de transmissão dos caracteres adquiridos era considerada uma heresia. A influência das condições exteriores é, portanto, considerável e sabemos hoje que ela influencia e repercute também nos nossos genes. Tem uma série de experiências aqui feitas pelo Michael Manning e os colegas da Universidade McGill de Montreal, que teve como objeto ratos recém-nascidos que possuíam genes predispostos a uma forte ansiedade. Olha só. Quem está comigo lá dentro da equação sabe que lá não é um lugar para terapia, mas é super terapêutico, porque eu trago esses assuntos. Então, quando eu explico para os meus alunos, por exemplo, que a ansiedade ela pode vir também num traço genético, a depressão ela pode vir também de um traço genético, que tem uma predisposição, isso é real. Então, ratos, por exemplo, eles foram confinados durante os primeiros dias da sua vida em uma linhagem de mães selecionadas para ser particularmente atenciosa em relação aos filhotes. Então, elas lambiam constantemente e ficavam com a maior frequência possível em contato físico com os ratinhos. A equipe constatou que após 10 dias, os genes ligados ao sintoma da ansiedade desses filhotes não haviam se expressado e que não se expressariam durante toda a sua vida. Olha só, deixa eu contar uma coisa importante aqui, tá? Você pode ter um traço de ansiedade nos seus genes. E se você for muito amado, ele pode nunca aparecer durante a sua infância. Gente, olha só que interessante. A Kiki Cassis, eu não sei quem que é, tá pedindo para entrar no vídeo. Eu não sei se ela sabe que ela tá pedindo ou não. Mas eu acho que pode ser interessante se ela quiser fazer alguma pergunta. Quem quiser entrar e conversar também, pode entrar, tá? Vamos ver se ela sabe que ela pediu. Vamos ver. Pediu por engano, vou aceitar. Eu acho que ela pediu por engano, gente. Mas, ó, aí. Kiki, você pediu para entrar no vídeo? Eu deixo sempre uma pessoa entrar. Você entrou por engano. Não, entrei por engano. Ah, então tá. Então eu vou tirar, tá? Você pode sair aí? Tá. Você consegue sair? Consigo. Tá, então tá. Mas fica à vontade. Se alguém quiser entrar para conversar comigo ao vivo, fica à vontade, tá? Vamos tirar aqui, então. Que saiu, ok. Vamos lá. Então, qual é a maior importância que eu quero que você dê essa frase que eu vou te falar agora? Você não é refém. Você não é refém dos seus genes. Você não é refém do seu caráter, da sua personalidade. Você não é refém. Você tem a oportunidade de experienciar um externo que pode modificar o seu comportamento, as suas ideias. Então,
Aproveite isso. Aproveite o máximo que você puder das boas experiências que você pode ter. E claro, como a mamãezinha do ratinho que ficou lambendo ele deixou de ter o traço de ansiedade para o resto da vida, você pode fazer o mesmo pelos seus filhos. Coisas interessantes aqui. Os outros filhotes, geneticamente idênticos, confinados às mães comuns que não lhe davam nenhuma atenção, nem suplemento de amor maternal, tornaram-se medrosos e ansiosos pelo resto da sua existência. Eu não estou dizendo que é tudo culpa da mãe, eu estou dizendo que a gente tem uma oportunidade de pessoas que estão ao nosso lado serem amadas, queridas, e a gente pode fazer uma revolução de amor com isso. Né? Então, esse aprendizado de que nós podemos criar revoluções positivas no mundo, eu acho extremamente importante. Depois, Michael Meaney, Moshe Skyfe e outros pesquisadores empreenderam estudos com populações humanas. Sabe-se que as crianças que sofreram graves abusos têm 50% mais chances de sofrer de depressão na idade adulta. As pesquisas mostraram que os maus tratos sofridos por essas crianças desencadeiam modificações epigenéticas que perduram bem além da época em que foram maltratadas. Em particular, observam-se modificações duradouras da expressão de genes implicados na produção e na regulação do cortisol, um hormônio associado ao estresse. Nessas pessoas, o nível de cortisol apresenta-se cronicamente elevado, mesmo se gozarem de boa saúde e não forem objeto de mais agressões. O fato delas sofrerem múltiplos episódios de depressão poderia então se explicar por uma vulnerabilidade persistente associada às modificações epigenéticas ocorridas em seus neurônios no momento em que eram vítimas desses abusos. Nós temos falado muito, né, sobre violência contra a criança e o que a gente pode fazer, né, para evitar esse tipo de violência. E eu acho que cabe a nós, né, que queremos uma revolução pacífica no mundo, uma revolução do altruísmo. Cabe a nós olhar, né, para as pessoas com compaixão e com desejo profundo de que elas se sintam felizes e amadas, né? Como nós também queremos, né? Nós queremos ser felizes e amados, né? E agora tem uma coisa muito interessante sobre uma pesquisa em meditação do Richard Davidson, que ele fala o seguinte, ele fez uma pesquisa junto com uma geneticista chamada Perla Kalimann. Eles revelaram que a meditação no amor altruísta ou na compaixão pode induzir importantes modificações epigenéticas. Vislumbram-se aqui a possibilidade de uma transformação epigenética no indivíduo que não é somente devido à influência do ambiente, mas um treinamento voluntário destinado a cultivar qualidades humanas fundamentais. A meditação não é só para você ficar bonitinho, calminho. Ela também te deixa uma pessoa melhor, mais compassiva e mais altruísta. E a gente pode levar isso para todo lado, para a sua empresa, para você empreendedor, para você com você mesmo, para você com a sua família, para você com seus filhos. Isso é muito importante. Deixa eu ver aqui uma coisa interessante. Agora eu vou ler aqui reconsideração sobre a luz das experiências descritas anteriormente nos argumentos sustentados por André Comte-Sponville. Parece que uma transformação simultânea das culturas e dos indivíduos ela é possível. As crianças que cresceram em uma cultura em que prevaleciam valores altruístas e na qual a sociedade encoraja mais a cooperação do que a competição, mudaram não apenas seu comportamento, mas também a sua maneira de ser. Elas serão diferentes, não só porque se adequam a novas normas culturais, novas regras fixadas pelas instituições, mas porque seu cérebro terá sido formado diferentemente e porque seus genes se exprimirão e se expressarão
de forma diferente. Assim, um processo dinâmico de influências mútuas prosseguirá ao longo das gerações. Nós podemos mudar o mundo através da educação da compaixão nas nossas crianças, em casa, né, em todos os lugares que a gente quiser levar a compaixão. Por isso que a revolução do altruísmo, ela pode ser levada para todos os lugares, né? Quando eu falo que eu adoraria poder levar essa revolução para o mundo corporativo, eu ainda tenho esse sonho. Cada vez mais as pessoas convidam a gente para falar sobre temas interessantes, como meditação, respiração, neurofelicidade, neurocomportamento. Claro que a gente tem a possibilidade de falar sobre compaixão. Os indivíduos instaram regimes totalitários e outros que os derrubam para implantar a democracia. São os indivíduos que perpetraram genocídios quando desumanizaram seus semelhantes e outros, às vezes, contemporâneos dos primeiros que promulgaram a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, a gente está sempre nos contrapontos. E olha que interessante que ele fala aqui sobre devolver novamente a transformação individual seus títulos de nobreza. Apesar dos imensos progressos realizados no campo da democracia, da condição da mulher, dos direitos humanos de modo geral, da justiça, da solidariedade e da erradicação da pobreza e das epidemias, ainda há muita coisa para fazer. Para facilitar essas mudanças, seria lamentável negligenciar o papel de transformação pessoal. É a partir disso que nós começamos qualquer coisa de nós. Um dos dramas da nossa época parece ser o de subestimar consideravelmente a capacidade de transformação da nossa mente, mesmo que se possa objetar traços de caráter não estáveis. Observados com alguns anos de intervalo, raros são os irados que se tornam pacientes, os atormentados que encontram paz interior ou os pretensiosos que se tornam humildes. É inegável, porém, que alguns indivíduos mudam. E a mudança que se opera neles, revela que não se trata de algo impossível. Nossos traços de caráter perduram enquanto nada fizermos para melhorá-los, enquanto deixarmos nossas disposições e nossos automatismos se perpetuarem. Então, o nosso esforço resulta de um treinamento da mente que a gente chama de meditação. Eu queria encerrar aqui hoje te fazendo um convite. Eu queria te convidar para fazer um minutinho de uma respiração calma e sutil, para que a gente possa descansar e meditar sobre o dia que a gente teve hoje. Vamos lá? Eu quero que você se sente numa posição confortável. Eu vou colocar aqui uma musiquinha. Uma musiquinha pra gente. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não vou colocar musiquinha, não. Vou fazer no silêncio. Eu ia colocar um sininho, mas meu sino tá lá embaixo. Meu sino de meditação. Então, vou colocar aqui mesmo. Então, eu quero que você sente uma posição confortável, que você, se você conseguir apoiar os seus pés no chão, ou se você quiser deitar, né, já que você está na sua casa, você pode se deitar. E aí, eu quero que você feche os seus olhos, coloque as suas mãos sobre as suas coxas e comece a proporcionar um relaxamento, começando do dedo dos seus pés e subindo e nas suas batatas, seus joelhos, suas coxas. E o seu corpo ficando molinho e relaxado para que você tenha um estado propício para alguns minutinhos de uma respiração plena e de uma meditação bem curtinha de um minuto. Quando você sentir que seu corpo está mais relaxado, queria que você ficasse numa posição ereta, com as suas mãos sobre as suas coxas, um leve sorriso no seu rosto.
você continue a relaxar. E aos poucos, comece a respirar lentamente. Inspire pelo nariz e solte. E agora comece a diminuir o ritmo da inspiração e comece a fazer a inspiração e expiração apenas pelo nariz. Inspire, segure. Se você bocejar, tudo bem. Seu corpo vai diminuir o seu nível de agitação. E você inspira, segura, contando até 4 bem devagar. E expira. Ao inspirar, a sua barriga vai para fora. E ao expirar, a sua barriga vai para dentro. Exercita um pouco esse silêncio. Prolongue esse descanso na sua casa. Para que você tenha um sono tranquilo e relaxado. Aos poucos, mexa seus braços, suas pernas. E eu me despeço de você para que você tenha uma noite maravilhosa. Bom descanso.